Então, Marcos... Olá, saudações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui reunidos para mais uma entrevista do Tahiti Sem Fronteiras, em parceria com o Grupo Total em Niterói, Rio de Janeiro, representado pelo professor Marcos Maia. O professor Marcos Maia estudou ali Tahiti Chuan, estilo Yang, com a mestra Shen Haimin. É professor titular de Psicolinguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Presente também, entre outros ilustres amigos do Tahiti, o professor Estevão Ribeiro, fundador da ABEC, é artista plástico, discípulo do mestre Shen Xiaowang e professor de Tahiti Chuan no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu sou Leves Litz, editor da revista Tahiti Brasil, e passo a palavra ao professor Marcos Maia para que faça uma apresentação do nosso ilustre entrevistado. Professor Marcos, bom dia e belo dia. Bom dia, Leves, obrigado. Pois é, nós estamos aqui no Rio hoje, é um dia bonito de chover, mas agora está um lindo dia. Coloquei aqui um dos lugares que nós damos aula aqui em Niterói, no Horto de Itaipu, nesse bambuzal. Ontem tivemos lá muito lugar agradável e hoje está um dia muito agradável. Então, a gente tem feito essa documentação, né, já há 2 anos, dos praticantes, professores, estilos, escolas de Tahiti no Brasil e até fora, né? E estamos construindo um verdadeiro acervo no YouTube, principalmente, no nosso canal, né? E hoje, então, temos aqui o prazer de conversar com o professor Marcelo Mello, que é aqui do Rio de Janeiro, né? Ele iniciou estudos de Tahiti em 2008, lá mesmo, onde depois ele passou também a ensinar, né? Que é o Bosque da Freguesia, grande bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele te disse isso? Não, mas tem coisa que você tem que mudar. Marcos, por favor, desative os microfones. Eu desativei agora. Então, ele começou a estudar lá, né, com a professora Ada, que ensinava tradicionalmente nesse lugar do Rio de Janeiro, e em seguida ele buscou também uma formação em Ticum, na linha do Mantak-Tia, né, uma professora, Carol Maia, na Barra da Tijuca, como ele relata. E ali, então, ele continua sua trajetória, até que, de fato, ele tem o que vai tornar ele um professor no estilo Wudang, né? E a seu encontro com o que ele denomina como seu mestre, professor Leandro, lá de São Paulo, né? Leandro Molina, né? E que é ligado a uma família de Wudang. Lembrando que o Wudang é uma região de montanhas lá na China, né? Região de Hubei, noroeste, e ali ele meio que faz contraponto ao Shaolin, porque o Shaolin seguiu uma linha zen-budista, né? Enquanto que esse complexo de templos, monastérios nas montanhas de Wudang, né? Que é um dos berços do taoísmo, né? Ali, então, se formou uma área importante na China, faz um certo contraponto com o Shaolin, que é zen-budista, e ali é um dos berços do taoísmo e, por consequência, também do Tahiti Chuan. Então, vamos ouvir e começar a entrevista com o professor Marcelo Mello. Eu vou, então, pedir que o professor inicie, nos resumindo, primeira parte, mas sinta-se à vontade para contar como você começou no Tahiti Chuan, a sua formação, a sua trajetória, enfim. Por favor, professor Marcelo. Bom dia a todos. A primeira palavra que eu tenho que falar é gratidão. Tudo que eu faço na vida é gratidão. A minha vida se move em função da gratidão. E a gente, às vezes, não sabe por que a gente corre, deixa de fazer certas coisas e passa a fazer outras, né? Eu praticava judô, taekwondo, e eu parei de praticar até que eu tive questões familiares, e quando
meus entes faleceram. O lugar mais próximo era o Parque Municipal Natural Bosque da Freguesia. E eu passei a frequentar. E logo quando eu entrei, em outubro, eu encontrei a minha primeira, e falo, grande mestrada. Ela não se considera mais, eu a considero, porque é uma senhora que hoje tem 80 anos e mantém uma prática gratuita no parque, uma dedicação. E lá eu comecei a aprender com ela. E fui sempre uma pessoa assim, praticava lá, treinava em casa. E voltava. Então, eu tive facilidade de me desenvolver. Mas a Ada, né, essa mestra, sempre falou, vai atrás de conhecimento, porque ela disse que eu tenho limitações. Mas não tem. Acho que ela tem um coração enorme. E aí eu fui atrás de vários conhecimentos, né? Sociedade Taoísta, eu pratiquei meditação e fiz um básico de Xing. Fiz a parte do Qigong, eu comecei a me desenvolver com o sistema do Healing Tao Mantak Chia pela minha amiga Carol Maia. Fui lá no Liu Palim a fazer a formação, as vivências do Liu Palim com a mestra Jerusa. Até que, nesse trâmite todo, né, dos anos, né, de 2008 para cá, foi paulatinamente, eu cheguei ao meu atual mestre, Leandro Molina, o nome Jian Zhishan, e ele trouxe esse berço da arte marcial de Udan em 2008, e eu fui beber da fonte em 2012. Então, essa caminhada, ela chegou até ele, né? Quando eu cheguei em Sorocaba, onde é a atual, é a sede da Wodan Sanfon Pai Brasil, eu já tinha uma estrada de meditação, de alongamento, de Qigong, já tinha uma noção e tinha um aprendizado, essa construção, né? Foi assim muito intuitiva e muito de buscador de um conhecimento que é milenar, né? E eu fui tendo desafios, dificuldades, como dizer assim, de sabores, desânimos, né? Mas sempre com o espírito de busca, que já estava latente desde 2008. Sempre fui dedicado e sempre fui disciplinado na prática, né? E nessa prática eu tive várias percepções, né, que me fizeram entender a dificuldade, nós ocidentais, de compreender uma prática oriental, em que a base não é raciocinar, é praticar e observar-se diante da prática, sentir a prática, não questionar se está certo ou se está errado, mas fluir e se permitir aceitar, né? E nós, ocidentais, eu observei, nós temos essa dificuldade, mas nós queremos ter certeza de tudo. Queremos ter as coisas nas nossas mãos, no controle. Quando a gente começa a entender que o Tai Chi é muito sutil, a gente começa a dar forma e o desenvolver dele não vai além da forma. Então a gente vai entendendo que o quanto há um caminho, uma distância de um ponto para outro para poder entender por que o chinês não fala, por que o chinês pratica, por que o chinês se isenta, por que o chinês faz tal acompanhamento, por que tal hábito, por que tal isso. E essa busca da arte, das formas, foram se desenvolvendo e eu fui buscando, e não tem, no meu caso, como eu fui bebendo de outras fontes, que era medicina, filosofia, meditação, virtudes, e isso começa a fazer uma coisa que se chama na arte, como bem o Marcos falou, né? O Dan é puramente taoísta, né? E taoísta
Ele segue o caminho do tal. E o caminho do tal não é um caminho que eu estou aqui, tem que chegar a tal lugar lá, não. É o caminho que você percorre internamente para se transformar e entender e se desprender das convenções, dos limites, em tentar buscar um fluxo do natural, como a natureza nos mostra bem, né? Esse fluxo do dia, da noite, do sol, da lua, do vento, da secura, da tempestade, né? E isso vai sendo, quando a gente vai buscando, a gente vai sentindo essa alquimia interna dos 5 elementos paulatinamente dentro da prática. Mas para a gente chegar a esse desprendimento e essa sutileza do taxi, a gente tem que se desapegar de nós mesmos, da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir. A gente tem que se permitir como um observador, né? Como assim uma contemplação, né? Então, o taxi ele me trouxe a contemplação da vida, me complementou com toda a bagagem religiosa, filosófica e formação que eu vim buscando. E isso é um despertar, né? Então, cada mestre me ensinou uma coisa e, ao longo do tempo, eu fui desconstruindo. Primeiro era a forma, depois da forma eu aprendi Qigong. Qigong eu falei assim, taxi não é só forma, é Qigong. Aí você sentiu o movimento junto com a energia. Depois mas peraí, aí veio a filosofia. Da filosofia, sim, legal. Mas eu aprendi com o meu mestre, Leandro Molina, é uma coisa muito fundamental, que é a moralidade marcial. É o respeito ao mestre, respeito ao ambiente, são os comportamentos dentro da prática, né? E aí, dali, eu tive alguns desafios, que aí ninguém está isento de tempestades emocionais. Eu tive várias e superei todas elas com arte marcial, com movimento sem pensamento, se permitindo até o ponto que eu consegui entender a mecânica do corpo e da mente através do Tai Chi, né? E aí, nesse desprendimento, o que desenvolveu o meu Tai Chi após as superações emocionais foi o despertar de um elemento primordial na prática, pelo que eu senti, que é o coração. Quando a gente renova o coração, quando ele se desprende, a gente começa, ao praticar novamente, ver que o Tai Chi já é outro, os sentidos é outro, as prioridades já são outras, o despertar já é outro, o valor já é outro, e tudo vai se renovando. Então, foi uma caminhada e eu pude também permitir, né, me permitiu essa caminhada a mostrar que ninguém está errado e ninguém está certo. Não existe nem certo nem errado. Existe cada um com um sistema, mas chegando no mesmo fim. E esse mesmo fim me mostrou que, queira ou não queira, a gente sabe que há muita modificação na arte marcial. Valorizar qualquer um. Aquele rapaz que tira a pessoa de casa, mesmo que ele modificou a maneira de ensinar, botou uma coisa, mas tem uma criança, um adulto e um idoso que praticando, tirou da televisão, tirou da ociosidade, tirou do pensamento negativo, está fazendo a sua parte. Então, aí isso é uma coisa que eu comecei a valorizar todo mundo e eu faço amizades com todo mundo. A minha maneira é de me comunicar com a vida e celebrar a arte marcial, fazer a contribuição. E aí, nisso, houve outros desafios que me fizeram fazer eventos marciais. E aí, depois eu deixo para um outro momento, aí, durante a live, né, para explicar o porquê dos eventos marciais e também o que cada um me trouxe, né? Eu vou deixar isso em aberto. Atenção, né? atenção, atenção.
E é isso. A minha vida marcial foi bem assim, né? Foi uma construção diária, e continua sendo uma construção diária e como uma celebração à vida, né? Então, o Tai Chi me faz me conectar dia a dia a esse grande universo. Muito É isso. obrigado. Obrigado, Marcelo, pela sua primeira fala, né? É muito bom. Nós vemos que você é uma pessoa que tem se dedicado assim de coração, né? Mente, corpo e espírito, né? A busca nessas águas aí do Tahiti, do taoísmo, né? Você foi também fez cursos na Sociedade Taoísta ali no Cosme Cosme Velho, né? Velho. Então, eu vou agora então aqui abrir a palavra para o Leves, o Estevão. Leves, você quer uma pergunta? Aqui, por favor. Bom dia, professor Marcelo. É um prazer, uma Bom, satisfação aqui tê-lo também, conosco, no Tahiti Sem Fronteiras. bom, deu também muita alegria. Eu tive a oportunidade de visitar o Tangshan, né, a montanha de Wudang, falando assim. É um Legal. belo local, é muito bonito, inspirador, até é poético, né? Você estar presente, conhecer aquele lugar e praticar Tai Chi Chuan lá. Então, a minha pergunta dentro que vai ao encontro do seu comentário, eu gostaria de talvez um pouquinho mais de palavra, assim, qual que na sua opinião, qual seria o estado de espírito que o praticante, que a pessoa deveria ter ao praticar o Tai Chi Chuan, né, o Tai Chi Chuan, né? Se ele tem que estar no estado de espírito zen ou ele tem que estar em qualquer estado de espírito pelo fato do Tai Chi Chuan pertencer ao Wushu, né, ser uma arte marcial, porque se ele é uma arte marcial, ele também teria que estar preparado para uma defesa pessoal, né? A gente sempre ouve falar dos mestres que quando o seu oponente está parado, você está mais parado que ele, né? Até o brinco que o Tai Chi Chuan é arte marcial da paz. Se ninguém te agride, não há razão de você, né, responder à agressão. Então, mas se ele vem, você tem que estar preparado, você tem que ser mais rápido que ele, né, justamente nessa fluidez de defesa pessoal. Então, aí, reforçando a pergunta, qual, na sua opinião, seria o estado de espírito, né, de um praticante de Tai Chi Chuan? Bom, eu vou complementar esse lado, né? Que uma das coisas que eu também fiz foi estudar bastante e pegar textos de várias linhas, e uma delas que me deu referência da família Shei, né? E eu fui lá no site, peguei aquelas páginas todas que estão abertas a qualquer um para estudar, e se falou, se você não entende o Tai Chi como arte marcial, você só aprende 10% do que é realmente o Tai Chi. O movimento, o fluxo do movimento, o desenvolvimento dos meridianos, essa alquimia interior, ela chega à excelência quando você consegue aplicar o movimento usando sem o Ti. O Ti, né, o fluxo natural do movimento, mover, mas não pela intenção. Você sentir que o braço foi porque é um fluxo interno, mas que ele tem que chegar ao movimento mais natural e chegar naquela excelência do movimento, né? Mas não tem excelência, porque tudo se transforma. Isso eu aprendi. Então, todo dia é um aprendizado. Meu Tai Chi muda todo dia, porque ela é um autoaperfeiçoamento, né? Eu aprendi dentro do Tai Chi que o movimento ele corrige o movimento. Então, quando tem um aluno novo que está com dificuldade, fala, não se preocupe, não fica querendo fazer certo, faça, repita, que o movimento ele automaticamente se corrige. Quando a pessoa perceber, o movimento está mais leve, está fluindo. É o que eu acho, é o seguinte, dentro de tudo que eu vivenciei, de 8 anos de aula e de tentar, que eu não tinha uma didática, eu aprendi, eu criei uma didática e eu tive esse desafio de lidar com o praticante, com o aluno, né? Esse desafio de entender. Então, eu vi que cada um
ele tem um aprendizado. Um trabalha só falar, já aprendeu. O outro visualmente. O outro tem que pegar na mão e mostrar o movimento, né? Cada um tem uma maneira de aprender e você tem que saber lidar com todos. Então, tem que saber, na hora de ensinar, que para aquele fulano você vai ensinar daquela maneira. Para aquele fulano, se ele tiver dificuldade, você tem que saber mudar a maneira de falar ou arrumar uma maneira de atender ele, né? Porque não há, nisso, respondendo agora, de fato, o que você me perguntou, é que não há receita de bolo em estado de espírito. O que vale é que você está se predisposto a praticar. Porque eu te digo de coração, eu já fui para a prática no bosque e falei assim, hoje o meu taxi vai ser maravilhoso. Eu estava bem, plenamente, e não aconteceu nada de energia. E no outro dia eu estava um caco, e chegou lá, eu senti coisas extraordinárias. Então eu falei assim, não estou entendendo qual é a situação. Outro dia eu estava bom e não sentia nada, hoje eu estava ruim e não sentia nada. Então, essa alquimia interna, né, ela é muito sutil. O que eu, como eu falei antes, é que a pessoa, primeiro, ela tem que ter 3 caminhos que eu li num livro, que eu acho que é o livro Expansão e Recolhimento. Aqui, ó, esse livro aqui, muito bom, para que todos tentam entender um pouco da sutileza do Tai Chi. Expansão e Recolhimento, a essência do Tai Chi, de Ao Chung Liang Huang. E eu acho que foi dele, livro, que ele falou assim, tem 3 caminhos. Você tem que aceitar, ter disciplina e se permitir. Entendeu? Então, muitos falam assim que o Tai Chi é para poucos. Eu, com o aprendizado no bosque, eu falo que o Tai Chi é para todos, que aceitam, que tenham disciplina e que se permitam, e que não questione, faça, repita, até um dia sentir. Porque cada um tem uma dificuldade, um nível vai demorar, uns vão ter maior facilidade, outros vão ser mais rápido, mas não quer dizer que aquele ser mais rápido é o essencial. Porque eu vou lhe dizer, Leves, eu tive retornos realmente do que era o Tai Chi de pessoas que só foram uma vez praticar comigo. Pessoas que escutaram a minha palavra e levaram para a vida, que quando estavam nervosos, se conectaram e utilizaram o ato de respirar e voltar a atenção para a respiração. Pessoas que uma amiga que fez uma endoscopia sem anestesia, a pessoa viu que não estava pegando, falou assim, calma, pode fazer. Ela lembrou do ensinamento, do ato de respirar, e ela fez a endoscopia e a pessoa não acreditou. Então, o estado de espírito, eu acho que é assim, vamos dizer, concluir, um estado de criança, que está bebendo de algo novo e que sinta a alegria por estar aprendendo e que se caiu, levantou como uma criança, cai, levanta, briga, bate, está lá brincando e continua, todo mundo se abraçando e continua praticando. Eu acho, bom, para concluir agora, de fato, eu acho que cheguei a uma conclusão, é o estado de criança, né? Aquela inocência, né? Sem expectativa, estar por ali com alegria e gratidão. Muito boa sua observação, inclusive nos seus pontos de fala, transmitem isso, essa dinâmica, essa fluidez do Yin e do Yang, justamente pelo seu estado que você disse de alquimia interior. E também gostei ali, que seria a minha pergunta, se já respondeu a outra pergunta, seria se era importante estimular o conhecimento teórico, né, do Tai Chi Chuan, através da leitura, né, de livros, revistas e etc., dentro desse universo do Wushu que a gente faz parte. Então, já respondeu a pergunta, eu agradeço aí ao professor Marcelo e devolvo a palavra aqui ao Marcos. Obrigado, Leves, foi um ótimo diálogo. Estevão tem uma pergunta para o Marcelo. Oi, Marcelo, seja bem-vindo ao Tai Chi Sem Fronteiras, prazer em revê-lo, muito bom.
Muito bom, Tavares. Foi bom você ter citado o Chun-Liang Huan. Eu e o professor Marcos já tivemos contato com ele. É uma figura muito incrível, continua ativo, dando aulas online, eventualmente. Vale a pena, se alguns dos participantes aqui tiverem interesse, vão atrás. Ele é fundador da Living Tao Foundation. Então, Living Tao, procurando na internet, vocês vão achar o Juan, e tem os seminários dele que acho que dá um por semestre. Vai ter um agora que é do outono lá deles, né? Então, proximamente, para aqueles que falam inglês, é uma experiência interessante. O livro é maravilhoso, né? Um livro escrito começo dos anos 70, né? E é super atual. Vocês podem pegar esse livro até hoje, vocês vão estar aprendendo alguma coisa sobre a essência do Tai Chi, com certeza. Tá? E embora o Chun-Liang não seja formalmente ligado a nenhum estilo de Tai Chi dos tradicionais que a gente conhece, né? A história dele, não vou me prolongar na história dele agora, mas apenas sobre uma coisa que você acabou de falar, em resposta ao Leves, né? Eu vou posicionar aqui a minha humilde discórdia, né? Que se você não aprende a arte marcial, você acessa só 10% do Tai Chi. Um grande mestre do Tai Chi, filho do Yan Luchang, Yan Paohu, escreveu que a grande realização, a pequena realização do Tai Chi é a arte marcial. A grande realização do Tai Chi é a arte espiritual. E sendo, então, da escola Wudang, eu acho que isso ainda tem uma conotação mais profunda ainda. E aí vem a minha pergunta. O taoísmo, né? O taoísmo se divide basicamente em duas famílias, que é Tao Tia e Tao Tiao, né? Tao Tia é o que a gente chama de taoísmo filosófico, na qual você não tem vínculos religiosos, que é o caso de quase todos aqui, né? A gente faz Tai Chi, a gente faz práticas que estão relacionadas ao taoísmo. Nós abraçamos o Tao Te Ching como filosofia, gostamos de ler Chuang Tze, mas não nos ligamos. Já você que frequentou a sociedade taoísta, você sabe, essa então é Tao Tiao. Tao Tiao é que estabelece o taoísmo como religião, e da qual o Wudang é uma das, digamos assim, uma desses resultados do taoísmo enquanto religião, né? E a minha pergunta é, tendo frequentado a sociedade taoísta, tendo estado em contato com a Jerusa, do Liu Pailin também, que tem eu já diria que eles já são mais Tao Tia, né? Eles são mais da filosofia do que propriamente da religião. Eles têm uma âncora muito forte no taoísmo e todas as suas práticas, como também a medicina chinesa, que está relacionada e tudo, mas eles não têm uma liturgia, uma cerimônia, digamos assim, mais virada para as divindades taoístas, para o mundo espiritual taoísta, com todos os seus avatares, etc, etc. Você, Marcelo, professor Marcelo, enquanto estudante do estilo Wudang, que pertence a Tao Tiao, que é essa parte religiosa, né? Mas que também, como a gente sabe, tudo na China, mesmo a pessoa que é religiosa, ela pode ter uma atitude mais livre, como nós aqui, enquanto país católico, nós temos também atitudes mais livres com relação ao catolicismo, né? Eu queria saber, a sua prática, né, enquanto praticante do estilo Wudang, você diria que ela está mais relacionada com os aspectos religiosos do taoísmo ou com os aspectos filosóficos do taoísmo? Bom, eu vou esclarecer um detalhe que você não sabe, né? Lá na montanha tem essa divisão, tá? Lá na montanha tem famílias voltadas para a religião,
Então, há muita cerimônia e pouca, e não tanta marcialidade, acontece isso lá, e a parte voltada para a filosofia e para a marcialidade, mais espiritual. Liu Palim, ele foi da terceira porta do dragão lá em Udã. Ele aprendeu lá na terceira porta do dragão, está na história dele, né? Então, a família Udã Sanfon-Pai, lá de Sorocaba, ela é marcial, não é religioso, não tem a conotação religiosa, não tem cerimônia religiosa. Tem, assim, cerimônia em agradecimento a Jan Sanfon. Temos um altar de Jan Sanfon, o que a gente faz a reverência dele, dessa presença, né, e que solidificou ali a questão de Udã, né? Que Udã, ele é ali a montanha em província de Hubei, né? Ela é uma montanha, é um lugar que para os chineses é sagrado e já era visitado antes de se tornar o complexo de templos taoístas lá, já era um lugar peregrinado por todos os chineses em busca de esclarecimento espiritual. Eles iam meditar nas montanhas, porque o Dan é um complexo tipo Parque da Tijuca, um complexo florestal enorme e tem lugares ali altamente sagrados em que eles vão iam há 2.600 anos antes de Cristo, já iam lá para buscar a claridade através da meditação, né? E aí, depois, um monge, ele defendeu um que se tornou imperador, que me falha a memória, e esse imperador, em agradecimento à defesa, ele faz com que o pessoal do palácio, os arquitetos, construam em agradecimento aí que é construído os templos taoístas lá em Udã, de fato, né? E aí a família, eu não sei, é muita história. Eu sou uma criança dentro de um universo muito grande que eu acho que eu coloco assim, não tenho pretensão nenhuma de querer saber das coisas. Eu acho que tudo, como eu vivo muito essa linha taoísta, né, que é o fluir com a vida. O que me faz caminhar, a necessidade, né? Qual é o momento, qual é o meu estado presente, qual é o momento, o que eu estou necessitando. Às vezes não vem nem na mente, já vem um fato que ocorre na minha vida que eu não esperava, que era o que eu estava precisando para dar um novo passo mais adiante. É bem fluir com o tal do caminho. Então, de fato, ali, ó, documentado está a família de Udã Sanfon-Pai de 1.200. Mas os registros históricos, né, é de 2.600 a.C. E a família, e o que eu pratico é voltado para marcialidade e espiritualidade, como Liu Palim. Liu Palim participou, foi na terceira porta do dragão, além de outros conhecimentos, e trouxe para o Brasil. Então, quando eu fui lá para Jerusalém, a primeira vez que eu fui, você sabe que como é a experiência de você buscou o conhecimento, você tem tudo aqui em textos e vivenciado em algumas dentro interno. E aí você vai ao encontro de uma pessoa que fala tudo aquilo que você aprendeu através de livro de prática, e como se os conhecimentos foram assentando e foram me dando certeza do caminho que estava sendo traçado na linha taoísta, entendeu? Então, a Jerusa é uma pessoa que me ensinou, o que o Liu Palim falou, é desapego. A arte do desapego, de não se prender nas coisas. E foi com ela, né, que eu conheci uma palavra que eu celebro hoje o dia inteiro. Eu acordo
tomo um café e vou praticar. O altar para o Liu Palim era a natureza. Então, o meu altar, de fato, além de ter um altar de Ansanfon, é a natureza. Todo dia, eu estou às 6 horas da manhã, às 5 e pouco da manhã, esperando a alvorada, fazendo algumas mensagens para amigos e praticando o Tai Chi. Ok, muito obrigado. Acho que eu entendi que você está na Tao Tia, né? Está mais na linha da filosofia, do conhecimento taoísta, com a sua espiritualidade, claro, mas sem a liturgia e a limitação da Tao Tiao, né? Me corrija se eu interpretei certo o que você falou. Está certíssimo. Ok, muito obrigado, Marcelo. Passo a palavra de volta ao Marcos. Ok, obrigado. Foi um ótimo diálogo, né? Pudemos conhecer um pouco melhor a trajetória e os objetivos também. Eu queria, antes de passar a palavra, te pedir um pouco mais sobre o que você pratica e ensina, quais as sequências você estuda e ensina na sua prática diária. Bom, eu tive muitas dinâmicas, né? E ao longo do aprendizado, né, eu fui aprendendo vários sistemas, tanto de Qigong quanto de meditação. E eu fui, aos poucos que eu fui aprendendo, eu fui levando para o Bosque da Freguesia, complementando o que a própria mestra Ada ensinou, né? E eu sigo o caminho dela. Ela sempre, quando eu conheci, a palavra dela, se fez bem para mim, por que não fazer o bem para o próximo? Não passasse bem para o próximo, né? Foi o ato dela e é o ensinamento que eu levo para a vida, né? Então, tudo que eu aprendo, eu vou levando. Só que chegou um certo momento, quando eu encontrei com o meu mestre, o Leandro Molina, Gente Chan, ele falou que eu deveria escolher uma metodologia que senão poderia interferir e atrapalhar essa união de conhecimento, né? Então, aos poucos, eu fui vendo, eu fui deixando de praticar algumas coisas, mas elas estão vivas ainda. Quando, às vezes, bate uma coisa, uma intuição, eu vou e pratico aquilo que ela fortalece o interior. E o que eu ensino atualmente, né? Eu saí do Bosque, eu dava aula de Tai Chi e Yang, e hoje eu dou a aula de Udan, né? Então, a questão de Udan, ele é uma linha que ele varia em várias taolus, várias técnicas, né? Então, você começa com bases, trazendo equilíbrio, força, chute, soco, né? Para ter um desenvolvimento em termos de resistência, bastante alongamento próprio, né, de Udan, onde tem que só mostrando, botar a cabeça no pé, fazer resistência, agachamento, né? Você vai trabalhando o complexo como um todo, o corpo como um todo, e depois vai as técnicas, né, aos longos das etapas, né, da formação, né? Seria Tai Rã, né? Depois Tai Chi, depois Tai Chi 13, Tai Chi 18, aí, se eu não me falho, vem o Xin, e depois Paquá, e lá para frente vem outras técnicas. Então, eu ainda estou nesse começo, né, que é a base, né, é a forma, a estrutura, e o Tai Rã futuramente, né? Mas eles têm cada um, eles trabalham, desenvolve no praticante de Udan uma questão filosófica, bem filosófica, né? Cada um vai equilibrando, o outro vai havendo um fortalecimento do Yin, do Yang, o outro vai desenvolvendo no Paquá os 8 caminhos, né? A espada vai trabalhando uma coisa que para a filosofia de Udan é a justiça. O metal representa a justiça. Então, quando você trabalha a espada, você já está num desenvolvimento lá na frente, e quando você trabalha isso, é aí que está a parte filosófica. Quando você trabalha a espada fora
você trabalha a espada dentro, que é a justiça. Então, você acaba desenvolvendo esses outros conceitos intuitivamente, que são as moralidades marciais, né? A tenacidade, a força, a resistência, a bondade, e isso vai num progresso. Com o tempo, cada um vai se desenvolvendo. Mas, basicamente, você trabalha o aluno, né, em termos de eixo, né, buscando o eixo, o equilíbrio estrutural, né, mantendo a viga mestre, que é falada do períneo até a cabeça, intacta, e dando força nas extremidades, e fluindo essa força para as extremidades. Então, a gente vai, paulatinamente, o aluno, sem saber, ele está trabalhando tudo isso. É o eixo, se movimentar com os pés, as alternâncias de movimento, que é intercalar um movimento com o outro, e para ele entender, quando ele começa a caminhar nesse sentido, ele vai ver que o Tai Chi parece que é uma dança, porque ele não tem uma parada, ele tem um fluxo que vai de um movimento para outro, parece que tem uma continuidade como uma onda, há uma sequência. Então, isso aí é trabalhado lentamente no aluno, né? Mas vai buscando, principalmente no início, essa base, né? O equilíbrio, né? Físico e a parte da flexibilidade com muito alongamento. Então, o Dan trabalha muito alongamento. Ótimo, muito bom ver que você é um professor cuidadoso, né? E com base nos princípios fundamentais, né? São esses. Mas eu queria saber assim, o nome de uma sequência que você ensina. A pessoa, qual é essa sequência? Com assim, sequência que seria tal, as Sequência formas, de movimentos. Taolu, sim. Tai E Han, você? Hã? Tai Han, Tai Han se chama. Ela Tai Han. é uma sequência de quantas posturas? Por exemplo, nós ensinamos a 48. É uma sequência curta. Curta. Né, não demora 2 minutos e pouco no máximo, né? Você também conhece o estilo Yang? Como é que você compara a prática nas sequências, nos movimentos, nas posturas, entre o Yang e o Wudang? O Wudang exige um pouco mais, porque, por exemplo, essa primeira Taolu, que é o Tai Han, tem um Fadim. Já tem logo de cara o Fadim, que é a explosão, né? Então, o Shin tem explosão, a espada tem Fadim, o Tai Chi, em algum momento, vai ter Fadim também, tem muitas formas que ainda estou para aprender, então, o mínimo que eu sei ainda não entrou Fadim, entrou Fadim no Tai Han, no Shin, na espada, a explosão de energia, né? E isso ele desenvolve mais porque não é que ele exige mais do corpo, porque são coisas que você sai de um movimento leve para um movimento rápido e de movimentos com muita extensão, uma extensão de perna, extensão de braço, entendeu? E isso exige um pouco mais de equilíbrio. Exige equilíbrio, força e resistência. Para ele, de fato, chegar lá na sua, vamos dizer, entre aspas, excelência ou execução que está RAW, né, legal, né, que se fala, o aluno, né, ele precisa ter já uma autodominância, né, que também vai buscando dentro do movimento um autocontrole. Uma das graças que eu vejo no Tai Chi é que você consegue ter autocontrole. Quando você consegue ter flexibilidade, força, resistência e eixo, e você consegue fluir no tempo, você pode fazer uma mesma forma em 1 minuto e meio ou a mesma forma em 1 hora. Né? Porque tem práticas de Udan que você vai contraindo músculo a músculo, músculo a músculo,
que parece que você está no estado de meditação e quem olha de fora, eu falei, ele está se movimentando? De fora você não percebe que está se movimentando, mas internamente ele está fazendo uma contração muscular mais lenta, tão lenta, que os movimentos são bem devagar. Isso são etapas, né? E já com pessoas que estão mais predispostas, estão mais predispostas a querer fazer, a se permitir, como falei, se permitir a fazer uma prática sem pensar no tempo. Porque quando você tira a questão do tempo, você começa a se livrar dos padrões. Então, o que acontece muito dentro das dificuldades dos alunos que têm ansiedades, que têm emoções, né, que eles estão presos a padrões. Então, às vezes, aquele cara ansioso não consegue praticar Tai Chi, porque a necessidade dele e a ausência de coisas que tem dentro dele faz com que ele não tenha a persistência e a paciência de praticar um Tai Chi. Só aquele cara realmente, a gente sabendo também falar com a pessoa, a gente consegue mostrar para ele que os benefícios da prática, né? Então, isso é com o tempo, entendeu? Então, o aluno, eu vou dizer, é uma verdadeira alquimia, realmente, em termos de você praticar o Tai Chi, para você começar a quebrar os padrões de tempo, a quebrar os padrões do físico, a quebrar os padrões dos sentimentos, você começar a deixar fluir, como o Leves me perguntou qual o estado que deveria ser, e eu cheguei à conclusão que é o estado de criança. O que aconteça, tá? Eu estou ali praticando e, às vezes, olha, as pessoas vão para casa e muitas vezes falam assim, Marcelo, caramba, eu estava com uma dor de cabeça, passou. Eu estava com meu braço doendo e passou. Assim, e eu não esperava nada. Eu dei minha aula despretensiosamente e não fiquei pensando muito assim no que cada um, só fui avaliando como todo mundo estava acompanhando a aula e dali fui partir. No final, as pessoas chegaram e falaram alguma coisa, né? Então, isso, eu acho que para todos nós que damos aula, né, e buscamos esse conhecimento, é uma graça, né? É gratificante você escutar da onde menos espera, de uma pessoa que você às vezes não está achando que cara não está nem praticando Tai Chi, está ali e está ali fazendo e de repente aquela pessoa chega e te fala uma coisa que os outros não conseguem entender dentro do Tai Chi. Não conseguem entender essa fluidez, essa leveza, esse despertar que o Tai Chi mostra para a gente e que faz a gente buscar praticar todo dia, para a gente buscar saúde física, mental, espiritual, esse bem-estar, essa renovação celular, entendeu? Essa disposição. É uma noite de sono maravilhosa que muita gente não tinha e que depois do Tai Chi passou a ter com a prática, né? É uma facilidade nas próprias soluções dos problemas que às vezes não tinha e que por praticar o Tai Chi, poxa, agora minha vida está fluindo, as coisas estão se resolvendo e com uma prática, né? Então isso as pessoas assim, a dimensão, o valor e o potencial de que o Tai Chi dá de presente para a gente, né? Eu acho que e às vezes por palavras não dá para dizer isso, né? É por tempo, por isso que tem que se permitir durante o tempo praticar Tai Chi e sentir os benefícios na vida como um todo, durante o tempo, né? Verdade, Marcelo. Seu depoimento muito bonito nos dá mesmo uma esperança, né, de que essas dádivas, como o Tai Chi, né, possam ser multiplicadas, ampliadas, né? Recentemente, nós entrevistamos o Bill Douglas e a Angela Douglas, criadores do Dia Mundial. Eles estão engajados nesse movimento de consciência global, né? Vem mostrando que quanto mais esses conhecimentos, esses pensamentos holísticos, né, de relaxamento, suavidade, melhor fica o mundo, com estatísticas, até de
índices de criminalidade. E nós, aqui no Rio de Janeiro, precisamos muito, e é muito importante que haja pessoas com grau de compreensão, de prática teórica também, entre nós, para que a gente possa aumentar os índices de paz isso aí. entre nós, de compreensão, né? Essa é uma grande meta, né? Como educador, eu acho que é a principal meta, né? Que a gente precisa sempre trabalhar por ela, né? Os frutos, ver os frutos, né? Veremos, estamos começando a ver, vamos ver. A Violeta Assum, que é a produtora, colaboradora, quer fazer a sua pergunta, Violeta, ao Marcelo. Se não, a Violeta pode estar apenas observando. Oi, pessoal, eu estou hoje Sim, Violeta. em offline, tá? Offline. Agradeço aí. Você quer fazer alguma pergunta, observação para o Marcelo, entrevistado de hoje? Primeiro, agradecer a presença do Marcelo, né? Eu gostei muito da sua fala. Marcelo, acho que tem muita reflexão aí no que você comentou, e eu acho que o mais interessante nessas entrevistas é justamente o ponto de vista de cada um, né? Nós já entrevistamos, falamos, ouvimos tantas pessoas e sempre tem coisas novas a cada entrevista, em cada fala. Então, eu queria agradecer, porque, assim, diversas coisas que você falou, eu estou aqui refletindo, tá? Eu não tenho, assim, uma pergunta específica, mas queria agradecer pelo seu depoimento, tá? Agradeço aí pelo carinho, a alegria. Mas é isso. Obrigada, Marcos, pela palavra. Obrigado, tá? Hoje eu estou Violeta. Vamos apreciando. também agora abrir para outras pessoas aqui na sala, né? Se quiserem se manifestar em relação ao que o Marcelo disse, o que trouxe de reflexões, fazer alguma pergunta ainda, por favor, podem abrir o microfone e colocar. Sim, Marcelo, por favor, pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todos. Uma questão que eu achei interessante, que ele colocou, além das outras coisas todas que foi importante, é a questão da individualidade no ato de ensinar, né? Então, a pergunta seria o seguinte: ele tem alguma forma de comunicação, alguma técnica que ele usa para ensinar os seus alunos, né? Porque a gente sabe que a dificuldade que a gente tem de ensinar uma arte oriental para os ocidentais, que são pessoas extremamente ávidas de conhecimento e de pressa em aprender, né? Como é que ele lida com isso? Obrigado. Bom, ao longo do tempo, lá no Bosque da Freguesia, eu tive vários desafios, né? Eu não tinha uma metodologia, mas eu sempre fui uma pessoa minuciosa, né? Tanto que eu tenho facilidade de ver um vídeo e olhar, praticar, chegar lá no que aquela pessoa, na mesma execução dele, consigo chegar na mesma execução. Leva um tempo, mas chego lá, né? Então, quando eu vejo uma pessoa que tem dificuldade, o que eu faço? Eu pego o movimento e divido. Eu divido o movimento. Aí eu trabalho primeiro, entender a movimentação de perna, beleza. Agora vamos ver a movimentação de braço. Qual é a dificuldade da movimentação de braço? Alternância de movimentos, né? Você vai vendo a alternância, subida e descida, vai e volta, vem e vai, né? Essa alternância, uma vem, uma vai. Aí começa a buscar, aí pega aqueles livros, como lá do Expansão e Recolhimento, né? Expandir, recolher, expandir, né? Avançar, se defender, atacar. Começa a buscar outros elementos para complementar um entendimento, que às vezes tem umas pessoas que precisam, ela precisa visualizar o movimento e fazer uma junção com outras coisas que solidifiquem, fique mais claro, que às vezes só palavra fica difícil a pessoa entender.
Mas quando começa a fazer até referência, deve falar como uma criança, né? Pegou a bola, empurrou a bola, né? As nuvens, levantou. Imagina, maravilhoso. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu praticava muito a questão da bola, né? Segura a bola. Aí aquela pessoa tem vezes que pega a bola muito assim, pega a bola muito assim. Às vezes está com a bola assim, não está pegando a bola. O que é isso aqui? Essa bola aqui está pegando a bola? Não está. Cadê as mãos unidas, paralelas, alternando? As mãos opostas, cadê? Né? Cadê as mãos opostas? Né? Aí, esse meu livro aqui falou para ele ele dá uma história em que faz a pessoa sair do mundo normal e entrar no mundo. Imagine que você está pegando uma bolha de sabão. Você não pode apertar, porque senão vai explodir. Você não pode alargar, porque senão ela vai embora. Então, você tem que manter o tamanho da bolha. Depois, essa bolha vai crescendo. Daqui a pouco, essa bolha, você entrou dentro da bolha de sabão. Aí você volta. Pum. Aí, agora, você está pegando uma bola de ferro. Então, faz você buscar uma comunicação que entra na mente, a pessoa vai, na mente, construir uma imagem, vai sentir aquilo, e algumas pessoas vão entendendo a maneira como você vai lidar. E é claro que alguns movimentos são difíceis de você fazer essa brincadeira lúdica, né? Vamos fazer, você vai trazer a parte lúdica para dentro do Tai Chi, né? Aí é uma maneira nossa ocidental. O chinês não faz isso. O chinês fala e você tem que fazer. E se você, como acontece, já viu, você brinca com o chinês passa a olhar para você com outros olhos, assim, ensinar coisas que não tem nada a ver para você. E aí eu já vi gente lá na montanha brincando com o chinês, e o chinês ensinar para ele, eu falei assim, caraca, o cara já está ensinando outra coisa, coitado do cara, viu? Foi brincar com o chinês e agora o cara está... Entendeu? Por quê? Cadê o valor? Cadê o respeito? Né? Você está indo buscar numa fonte e não respeita, entendeu? Então, o chinês, ele fala pouco, ele observa mais, ele te faz testar, ele pega e testa você, ele pega você e testa a sua paciência, testa a sua resiliência, testa a sua fluidez, testa. Por quê? Porque ele não fala nada e manda você fazer. E se você quer, de fato, aprender, você tem que fazer o que ele fala. E nós, ocidentais, que todo o nosso carinho, sabendo da dificuldade, a gente pega e ensina de uma maneira didática, legal. Mas, como recomendação, assim, depois, quando o aluno estiver fluindo, aí você volta para o estado do chinês. Porque o caminho que você quer é que ele passe a entrar no estado de meditação, que é o que o Tai Chi é considerado. Meditação em movimento. Não pensa, flui e observa. É o ato de observar-se dentro do movimento. E aí você vai entender como vai fluir a alquimia da mente, do corpo e do espírito com a prática, dia após dia, e como ela se transforma com os dias e com as repetições. Então, assim, não tem receita de bolo. Há uma busca de cada um, nós, professores, de olhar o aluno com carinho e tentar ir até o coração dele, sentir o coração, o que está acontecendo com ele, e você buscar a maneira, não, essa maneira que ele vai aprender. Aí você começa a fluir e você também aprende a dar aula e a chegar lá. Então, você vai começar a buscar mecanismos que estão vindo de dentro, que são a resposta do que você procura fora. Então, a resposta está dentro. Tudo está dentro. Tudo flui do dentro. Movimento, tá, flui ao mesmo tempo. Tá. É um movimento só com a mente ou é a energia que flui do dantim e vai para as extremidades? Por que a gente pratica Qigong? Por que a gente pratica Qigong? E o que o Qigong favorece o Tai Chi? Você pratica o Qigong para fortalecer o fluxo energético,
fluir a energia para as extremidades. Quando você começa a praticar o Tai Chi, você sente esse fluxo dentro do Tai Chi. Aí você começa a entender a sutileza do Tai Chi, entendeu? E isso, para você ensinar para um aluno, não dá para pôr palavras. É práticas e experiências que você vai proporcionar a ele, você vai fracionar essas experiências para chegar a algum momento e ver assim, não, agora ele pode praticar, vamos dizer, o abraçar da árvore, agora é praticar. Eu vou contar uma fato aqui, só para encerrar essa parte aqui da sua pergunta, que eu não entendi por que um amigo falava, que também, eu chamava o Bruno, da Garra de Águia, ele dá aula lá na... Eu falo das pessoas porque ele é um grande amigo, e ele tem uma história marcial. Quando eu comecei o Tai Chi, ele já tinha 14 anos de Tai Chi. Então, tem 14, ele tem 28 anos de Tai Chi, né? E ele não ensinava energia. E eu não entendia por que ele não queria falar comigo energia. E eu fazia as práticas, ele falou, não, ele falava outra coisa. Aí eu tive uma experiência no bosque. Eu peguei 10 alunos de uma vez. Eu olhei para trás, cocei a cabeça, e agora? O que eu vou fazer? Aí comecei a ensinar para... Quando chegou na hora de abraçar a árvore, um dos camaradas desmaiou. Apagou, a gente ficou preocupado, acordou, levantou, e aí tal, e o camarada não queria nada, ele queria ir embora. E a gente não estava entendendo, vamos chamar lá, não sei o quê. O que aconteceu? O cara foi embora, e uma pessoa levou ele até a outra saída do bosque. Quando ela voltou, sabe o que ela falou? Ele estava todo sujo. E estava com vergonha de dizer que se sujou todo. Quando eu comecei com o camarada, encontrei na rua, olha, sabe o que aconteceu? A energia subiu pelas pernas de tal maneira, esquentou de tal maneira o meu corpo, subiu pelo peito, foi pela extremidade, que quando eu vi por conta, eu apaguei. Então, até isso, hoje eu tenho uma certa cuidado pela experiência que eu tive com isso. Então, essa questão dessa sutileza a gente vai falando quando a gente realmente vai sentindo no aluno a procura. Quando você vê que o aluno Marcelo, está preparado, já procura. Estamos já passando de 1 hora e é nesse novo formato Tá de bom. entrevistas a gente Tá. quer definir dentro desse tempo. Tá legal. Razoavelmente. Sim. Mas eu queria voltar a palavra para o Marcelo, que fez a pergunta, se está tudo certo. Marcelo, gostou da resposta? Sim, gostei da resposta, sim. Valeu, obrigado aí pela atenção. Muito obrigado. Eu acho que a Violeta tinha levantado a mão. Violeta, você tem alguma observação? Eu tinha levantado a mão, mas se não tiver tempo, não tem problema. Na verdade, eu ia Temos fazer... tempo para terminar só. Tá, só um complemento à pergunta do professor Leves, que ele perguntou qual o estado de espírito para o praticante. Daí eu pergunto qual o estado de espírito para quem vai ensinar. Como é que nós temos que estar para poder ensinar? Olha, para poder ensinar, tem que, ao entrar no espaço, deixar nossos problemas de lado, primeiramente, e olhar ali como mais um dia de prática de renovação. E olhar para as pessoas com carinho, e deixar fluir. As soluções das dificuldades durante a aula vão fluir. Não se prenda. Se a pessoa está fazendo errado, não fique preocupado com aquela pessoa. Porque eu já aprendi também, durante a prática, quando eu falava demais, e eu parei de falar aos poucos, as pessoas pararam de ficar me escutando e passaram a me observar mais. E quando as pessoas passam a te observar mais, elas acabam com essa parte de querer raciocinar e começam a entrar num outro nível de aprendizado, que é através do olhar, observar e repetir. Até o ponto dela fazer as coisas sem olhar para você. Aí ela está aprendendo aos pouquinhos o Tai Chi, e aí ela pode ir em casa e aprender e vai fazer sozinha.
entendeu? Então, quando a gente se preocupa demais, as coisas não fluem. Eu vou lembrar de um ensinamento da Jerusa, que falou num dos encontros para mim e para os outros demais, né, que estavam perto. O ocidental tem a questão de querer saber demais, procurar a solução para os problemas. Quanto mais você procura a solução para os problemas, mais os problemas se afastam, mais os problemas se afastam, correm de você, né? Quanto mais você procura, menos você tem as soluções dos problemas. Quanto mais você se desprende, você encontra naturalmente a solução, ou a solução vem da própria pessoa. Entendeu? Então, a arte de ensinar, ela é uma arte, realmente é um aprendizado diariamente, em que você vai ter que observar e não pensar muito, né? Tentar entender o próximo e tentar fazer uma contribuição, né? Mas não pode carregar na mão, porque senão você está dando a vara para pescar e não está dando peixe, não está dando a pessoa a vara para pescar. A pessoa tem que saber, por conta própria, buscar esse caminho. É essa questão do professor com o aluno, é entender isso, mas saber que a gente não pode, em muitos momentos, fazer pelo aluno. Porque se ele não fizer um esforço de se desprender, de se dedicar, se permitir, vai acontecer o que aconteceu comigo no Bosque da Freguesia. As pessoas só sabem fazer taxi olhando para você e repetindo. Se você não estiver na frente, as pessoas não sabem praticar taxi. É isso que acontece, entendeu? Então, por isso é que o chinês não fala. Porque o chinês faz a gente forçar, a gente buscar de dentro para fora esse aprendizado. É isso. Obrigada, professor Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Ainda alguém que esteja na sala quer fazer um comentário rápido para terminar? Professor Marcos, eu Sim, vi Leves. a Silvia Araújo agora há pouco, acho que ela queria fazer uma pergunta ou falar alguma Silvia, coisa. se estiver, ainda temos um tempo para finalizarmos aqui. Fique à vontade, pode ligar sua câmera. Silvia Araújo, né? Está na sala. Bom dia a todos. A pergunta que eu gostaria de fazer é assim: com quantos anos pode se iniciar a fazer o Tai Chi, né? E eu já vi que pode se fazer até mais de 80 anos, pelo que eu vi. E assim, para um iniciante, por exemplo, eu só fiz 2 aulas, né? E gostaria de saber aonde o professor dá aula, né? Quais são os horários, né? Para que a gente possa ver se há a possibilidade de começar a praticar. Obrigada. Eu dou aula aqui na minha casa atualmente, né? Abri um espaço na sala e fica na freguesia de Jacarepaguá. Depois, se você quiser pegar o meu contato, eu lhe passo o endereço para você vir fazer uma vivência de uma aula, uma experiência, né? E respondendo ali a essa pergunta, não tem idade. Não tem idade. Ao que você tem que modular, o professor modular a prática com o aluno, mas não isentando da prática. Se ele vai facilitar no início e depois ele vai trazer o aluno para a prática em si, onde a pessoa vai adquirir esse equilíbrio, né, no eixo físico, equilíbrio no eixo mental, é através da meditação, onde você vai, através das meditações, esvaziar a mente, parar de pensar e respirar e observar. E o eixo espiritual é um eixo que eu falo assim muito rapidamente, que é o eixo do coração, né? É o despertar para a vida, é o olhar a vida com outros olhos, né? Claro que tem muitas coisas espirituais dentro do Tai Chi, a parte espiritual, mas que o grande motivador, né, nesse despertar espiritual é a pessoa encontrar a potência que ela tem dentro do seu ser. Todas as suas condições que nós temos de nós buscar a autocura, ao autofortalecimento, a autorrenovação, entendeu? Está tudo aqui dentro da gente. Deus criou a gente perfeitos. E o Tai Chi é mais uma ferramenta e uma ótima, excelente, que sutilmente faz a pessoa começar a se aceitar,
se valorizar, se animar e buscar caminhos novos, sempre se buscando a novidade, né? Vai voltar é o que a gente fala no Dan, quando faz um alongamento, que quando a gente faz um alongamento, a gente faz voltar ao estado de ser criança. Quando a gente consegue colocar a cabeça no pé, a gente volta a fazer uma renovação celular, onde a gente atua, alonga o maior vaso, que é o vaso da bexiga. Então, me desculpa se eu falhar, o meridiano maior no organismo, que quando você bota a cabeça no pé, você faz essa renovação celular. Mas a prática do Tai Chi, ela faz a gente voltar a esse estado de criança, que é o estado de observador. É o estado de a gente não jogar culpa, não jogar conceitos, preconceitos, não ter nenhum julgamento. A gente olhar com a vida com outros olhos, com um aprendizado, entendeu? Igual a criança caiu, levantou, está sorrindo, está abraçando, brigou e já está voltando. Então, a gente vai buscar essa leveza no coração. Muito boa mensagem, Marcelo. Muito obrigado por nos lembrar de conceitos tão fundamentais, né? Ficamos aqui com essa imagem da criança, da espontaneidade, da naturalidade, né? Acho que o próprio Juan lembra, você toca num bebezinho, ele responde com a face, com o gesto, com o corpo todo holisticamente integrado. Depois, com a vida, aparentemente, a pessoa vai ficando meio que esquartejado, né? Chega na adolescência, o braço vai para um lado, a perna vai para o outro, e a gente perde esse fluir natural, espontâneo, essa integração, né? E ficamos meio perdidos Então, essas são mensagens muito centrais. Agradeço você por nos lembrar de todos esses conceitos ao longo da apresentação dos seus estudos, da sua trajetória como professor, né? Então, está documentado, estará no YouTube. Eu só queria ter uma palavrinha, só o finalzinho. Se Você puder, quer dizer alguma coisa brevemente, uma coisinha por que favor? Faltou. Só uma coisinha que faltou. Diga. É que nessa caminhada toda, a minha caminhada é de amigo. Então, eu expando a minha amizade em diversos sentidos. Só esse ano eu fiz 7 novos amigos marciais. E nessa história de Marcel, como eu tive a dificuldade, vi dificuldade nas pessoas, eu comecei em 2016 a fazer eventos de arte marcial para trazer a cultura, a filosofia, o Qigong para as pessoas entenderem que o que a gente pratica na praça não é só movimento. Tem medicina, tem trabalho de Qigong, tem filosofia, tem moralidade marcial, tem bastante coisas que a gente se utiliza porque complementam a prática. E aí foi feito em 2016 um evento, 2019 foi outro, e esse aqui foi o do Ano Novo Chinês, feito aqui na praça. Dá para ver? Na praça, aqui onde eu moro, para mostrar a arte marcial. E aí é aquela união de pessoas em prol de uma coisa, que é fortalecer, divulgar, esclarecer a arte marcial e a cultura. Então, só para fazer, se puder, posso fazer um pré-convite? Sim, por favor, para terminar. Então, para terminar, vai ser realizado o próximo evento, que se chama Arte Marcial e Cultura Chinesa, onde será aqui executado aqui no Bosque, aqui na praça onde eu moro, no condomínio, aqui na freguesia de Jacarepaguá, esse evento onde será apresentado não só a arte marcial, como também os movimentos, como também a cultura, que é através da filosofia, através da medicina, através das habilidades marciais e de diversos amigos que acreditam nessa palavra que eu levo a eles para levantar essa bandeira. A bandeira da cultura oriental, que nos traz tranquilidade e serenidade. E a gente acredita tanto e bebe tanto da fonte que a gente se tornou todo mundo um divulgador dessa cultura através do Tai Chi,
através das terapias, através das meditações. Então, é isso. Eu faço isso, né? Mobilizador. Mais um entre todos, junto com vocês. Se precisarem de mim para divulgar qualquer evento, estarei divulgando e fortalecendo a arte marcial para esclarecer e para mais pessoas beberem da fonte e buscarem a saúde tão desejada. É isso. Obrigado, Marcelo. Ainda alguém quer dizer? Estevão, Leves, para fecharmos? Algum comentário? Violeta. Muito obrigado, então, Marcelo. Foi uma ótima. Eu que agradeço. No coração. Conhecemos você. Acho que foi importante termos pessoas como você assim expandindo, né, essa sabedoria em tempos atuais. Muito obrigado. Todos nós temos aprendizado. Para mesmo.